Então, nessa aula, vamos falar sobre as infrações gravíssimas, as medidas administrativas e também as penalidades. O artigo primeiro que vamos estar falando é o 162, que o parágrafo 1º diz que dirigir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor, crime de trânsito. Medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado, ou seja, o condutor vai ligar para uma outra pessoa para vir buscar o veículo dele, tá? É crime de trânsito também. 2, no mesmo artigo, a multa é agravada em 3 vezes, tá bom? R$ 880,41. 2. Dirigir veículo com carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor caçada com suspensão do direito de dirigir, também considerada crime de trânsito. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. A multa também é agravada em 3 vezes de R$ 880,41. O mesmo artigo, parte 3, diz: dirigir veículos com a carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo que está conduzindo. Medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado, ou seja, minha categoria é B de bola e eu estou dirigindo um micro-ônibus. Deveria ter a categoria D, ou um caminhão, categoria C. É assim que se aplica. 5. Dirigir veículo com validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Também a medida administrativa é recolhimento da carteira nacional de habilitação, retenção do veículo e apresentação de um condutor habilitado. A multa é de R$ 293,47. 6. No mesmo artigo 162, diz: dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou de adaptação do veículo, imposta por ocasião até mesmo a renovação da licenciamento de conduzir. A medida administrativa é a retenção do veículo até o saneamento da irregularidade. A multa também é de R$ 293,47. Professor, pois não? Eu peguei um Uber esse final de semana, o cara não tinha o espelho dentro do carro, dentro do carro. Dentro do não, Espelho, sim. Só o espelho. E não tinha aquele espelho no meio. Aquilo ali, no caso de transporte coletivo de passageiros, transporte de pessoas, aquilo ali já não é tão necessário porque acaba tirando a privacidade dos passageiros, tá bom? Agora, os espelhos retrovisores têm que estar em perfeito estado de conservação, não pode estar rachado nem quebrado, tá bom? Não, esse aí nem é tão... Não é porque, no caso, para não tirar a privacidade. Já pensou, tu pega um táxi ou Uber, a pessoa fica olhando no espelho retrovisor central para ficar te olhando? É chato, né? Vai te constranger. Então, nesse caso, não é obrigatório, desde o momento que venha a ser um carro regulamentado. Agora, o artigo é 163. O artigo 163 diz que entregar o veículo à pessoa em condições previstas no artigo anterior, ou seja, sem habilitação, suspenso, sem condições para estar dirigindo, isso também é considerado as mesmas penalidades de acordo com os artigos do parágrafo do inciso 1, 2 e o 3, tá? As mesmas também penalidades previstas nos artigos anteriores. Agora, o artigo 164 fala sobre permitir que pessoas nas condições feridas nos incisos do artigo 162 tome posse do veículo automotor e passe a conduzir na via. Medida administrativa, retenção do veículo
até a apresentação de um condutor habilitado, e também a penalidade é as mesmas previstas no artigo ou no inciso do artigo 162. O artigo agora é 165, que é de grande importância vocês entenderem muito bem isso daí, embora já falamos sobre a lei seca, sobre todo o procedimento. Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine a dependência, a redação é dada na lei de 11.705 de 2008. É crime de trânsito, tá? É considerado crime de trânsito 0,34 quando assoprar o bafômetro. Então, é recolhimento do documento de habilitação, retenção do veículo observando o disposto do artigo 4º do artigo 270 da Lei 9.503 de 97, e também a multa é agravada em 10 vezes. O valor da multa é dos R$ 2.934,70. Suspensão do direito de dirigir, 12 meses, tá? Vai responder criminalmente. Não vai valer a pena. Se vocês pensam em, após tirar a habilitação, fazer um concurso público, isso pode implicar, ok? Agora, eu posso, Edmilson, recusar a fazer o teste do bafômetro? Bem, o artigo 165, parte A, diz que vai ser imposta da mesma medida com que você tivesse assoprado. Se você negar a assoprar, vai ser também feito o mesmo procedimento. Recusar se submeter ao exame que se certifique, também vai dar o problema com relação à multa, é 10 vezes no valor de R$ 2.934,70. Quer falar alguma coisa, Matheus? Não. Então, agora o artigo 166 fala sobre confiar ou entregar o veículo à pessoa que, mesmo habilitada, esteja com o seu estado psicológico abalado, ou seja, que venha comprometer a segurança do trânsito. Vai ser feito a multa no valor de R$ 293,47. Por exemplo, a pessoa toma calmante, ela não pode dirigir dentro desse período que ela esteja sob efeito da terapia farmacológica. Ela não pode. Agora o artigo 168 vai falar sobre transportar crianças em veículos automotores, sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas nesse código. A medida administrativa é retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. A multa é no valor de R$ 293,47. Então, esses artigos, eles deixam bem claro sobre todas as irregularidades dos condutores. Se fizer algo que venha a estar errado, vai fazer com que você venha pagar uma multa nesse valor extremamente alto, ok? Agora o artigo 170, lembra que eu sempre falo sobre esse artigo? Quando o semáforo ele está vermelho e ele simplesmente abriu para o verde, mas tem pessoas atravessando a via, a faixa de pedestre, você simplesmente passa a primeira marcha e dá uma arrancada com o carro, fazendo com que as pessoas venham sair correndo. Ameaçar pessoas, pedestres, que estejam atravessando a via pública ou com outros veículos, né? Retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Suspensão imediata do direito de dirigir. Pode falar, Matheus. Sabe onde eu vi acontecer isso? Lá na Central, perto da Central. E lá tem 2 guardas municipais que faz o recolhimento. O maluco tava com o bolo acima. Exatamente, lá de Campo Santana, né? Isso aí. Muito bom, porque ali é um trecho, um cruzamento entre a Presidente Vargas e a Central do Brasil muito largo, e as pessoas atravessam, e quem é mais vulnerável no trânsito é os pedestres. A regra é simples e clara: os veículos maiores zelam pela segurança dos menores. As pessoas, os pedestres, são os mais vulneráveis de todos, tá? Então, se ameaçar, é feito esse procedimento. Agora, com a relação ao artigo 173, pessoas que querem disputar corrida, né?
ou seja, sem a autoridade de trânsito, sem a autorização. Claro que não vão dar autorização para uma pessoa fazer uma corrida numa via pública, né? Ou seja, também é considerado crime de trânsito, pega, racha, não é isso? Arrastagem de pneus, demonstrações, manobras arriscadas, né? Então, isso também está de acordo com outro artigo, que é o artigo 174, que promover competição na via esportivas sem o evento, com o evento da autorização, sem a autorização, retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Multa R$ 2.934,70, multa gravada em 10 vezes. Pô, a pessoa que fica cantando pneu não pode fazer isso, dá a suspensão do direito de dirigir. Eu canso de falar isso dentro de sala de aula, mas as pessoas parecem que não estão dando tanta atenção a isso. E chega lá fora, vão fazer manobras que não é para ser feito, vai colocar em risco a segurança de outras pessoas, né? O artigo 175 fala sobre utilizar o veículo para parar na via pública para demonstração e exibir manobras perigosas, arrancadas bruscas, derrapagem. Isso é o artigo 175, que já está falando, tá? Agora, com relação ao fato de a pessoa se envolver em acidente e não prestar o socorro, o artigo 176 vai falar exatamente sobre isso. O condutor podendo fazer um procedimento de socorro e omissão de socorro, crime de trânsito, de acordo com esse artigo. Se eu posso fazer, porém não faço, deixar o condutor envolvido em acidente, evitar que pessoas venham se aglomerar para colocar mais risco, né, na situação. Então, recolhimento do documento de habilitação, a multa é no valor de R$ 1.467 e é agravada em 5 vezes. E a suspensão é feita do direito de dirigir. Tá bom? Pois não. Em relação a isso, por exemplo, eu estou passando na via, aí aconteceu um acidente na minha frente, não fui eu que causei e eu não estou envolvido nesse acidente. Se eu passar direto e não prestar socorro, eu estou cometendo omissão de socorro, não? Você no caso não se envolveu, mas se você puder, você é condutora, se você puder fazer procedimentos para que não venha agravar a situação, você tem que fazer. Lembram-se que as câmeras de monitoramento, conforme eu falo, elas estão filmando tudo em todos os cantos. Agora, o estado do Rio de Janeiro, em outros estados também, o sistema de monitoramento está sendo bem rígido, tem comércios que tem. Então, assim, se você pode fazer e não faz, é complicado, tá? Então, com relação a estacionar também, o artigo 181 vai estar falando sobre estacionar veículo na pista de rolamento, nas estradas, nas rodovias, em vias de trânsito rápido. Não pode fazer esse tipo de estacionamento, porque você vai obstruir a via, tá? Remoção do veículo, no caso, e a multa é de R$ 293,47. Agora, o artigo 184 fala sobre transitar na faixa na via transversal de trânsito exclusivo regulamentado de circulação destinada de veículo de transporte público de passageiros, coletivo, ônibus, BRT, não pode, isso é multa, tá bom? É uma multa também que ela é de R$ 293,47. O artigo 186 fala sobre transitar na contramão de direção, também é uma multa gravíssima, tá? Valor R$ 293,47. O artigo 189, deixar de dar passagem a veículos de precedentes batedores, socorro, incêndio, ambulância, carro de polícia ou qualquer outro veículo que venha estar prestando um serviço público com as luzes os sinais sonoros de iluminação intermitente. Ou seja, é necessário
dar passagem a esse tipo de veículo, ok? É a prioridade, tá bom?